Olá! Será que estão me ouvindo? Muito bom recebê-las e recebê-los aqui hoje para um bate-papo sobre o arquétipo da anciã e a lua nova. Que bom, que bom. Boa tarde, Leidiane. Estamos esperando um pouquinho para ver quem vai chegando. Enquanto isso, eu gostaria de me apresentar. Meu nome é Flávia Amâncio, eu sou arte-terapeuta junguiana, sou guardiã de círculos de mulheres, sou professora de língua portuguesa e literaturas e sou uma apaixonada, digamos assim, por esse conhecimento que eu encontrei junto com a arte-terapia, que é esse resgate, esse despertar das deusas, esse despertar da espiritualidade feminina, sobre o qual nós vamos falar um pouco hoje. Então eu gostaria de começar com um verso de uma escritora chamada Fiona Morgan, que diz assim: a lua é a batida do tambor que marca o ritmo com as suas fases. A lua é a batida do tambor que marca o ritmo com as suas fases. A lua é a batida do tambor que marca o ritmo com as suas fases. E assim eu convido vocês a começarem hoje esse encontro, esse bate-papo sobre a lua nova e sobre o arquétipo da anciã. Sejam bem-vindas, bem-vindos. Muitas são as tradições, principalmente as tradições xamânicas, que fazem essa conexão do tambor com a cura, não é? O tambor como um elemento de medicina, como um instrumento de medicina. Oi, Yara, seja bem-vinda. Una Velas, seja bem-vinda. Então, essas tradições, que são tradições ancestrais, já imaginavam o tambor como um instrumento de cura. Quando você toca o tambor, é a batida do seu coração que está tocando. É o seu coração que está falando através dele. E a Fiona Morgan começa então a falar do universo das deusas e da lua com esse verso: a lua é a batida do tambor que marca o ritmo com as suas fases. Então é importante a gente pensar que ao longo da humanidade, nos primórdios da humanidade, não existia calendário. Calendário é uma coisa que nós inventamos, né? Então as pessoas se guiavam através da lua. A lua era que marcava os ciclos de vida, os ciclos de nascimento, os ciclos de desenvolvimento e os ciclos de morte e os ciclos de renascimento. Então a gente aprende, quando a gente olha para esse conhecimento ancestral, não só sobre a natureza, não só sobre o plantio, sobre a semente que você coloca ali embaixo da terra e você espera e cuida e trata para que ela possa nascer, crescer, se desenvolver, frutificar, e que depois você vai lidar com a morte para que haja um outro renascimento. A vida também é assim, nós também somos assim, nós somos cíclicas, todos nós, mas as mulheres principalmente. As mulheres, elas são, desde os primórdios da humanidade, comparadas à lua. Os seres daquela época, a humanidade naquela época, olhava para a lua e via que, assim como ela mudava, a mulher também mudava. A mulher tinha, no período da lua nova, a menstruação,
e menstruavam sempre na mesma época porque não havia esse efeito da luz artificial que nós temos hoje. Então a luz que eles tinham era a luz do sol e a luz da lua. E nesse momento de lua nova, em que eles falavam que a deusa fechava os olhos, eu acho essa imagem muito bonita. A deusa, ela fecha os olhos, então tem a total escuridão, é o momento da lua negra, é o momento da lua escura. Nesse momento, as mulheres se recolhiam, elas iam para tendas e ficavam juntas. E era nesse momento em que elas trançavam o cabelo uma das outras, em que elas compartilhavam histórias, em que elas contavam histórias de seus ancestrais, em que elas ensinavam as meninas que estavam tendo a sua primeira menarca. Então, era um momento de comunhão entre as mulheres, um momento de irmandade. Hoje nós falamos tanto de sororidade e como se fosse uma coisa nova, né? Um termo novo, uma palavra nova. Mas muito antes disso, existia essa sororidade, essa irmandade entre as mulheres. E esse momento é um momento de resgate disso, de resgate de algo que nós não estamos inventando, de algo que nós não estamos criando. Nós estamos apenas resgatando, nós estamos recuperando um conhecimento que é ancestral. Eu sou arteterapeuta junguiana, como eu falei, e o meu trabalho é um trabalho através da psicologia analítica. Então eu entendo como os conceitos de Jung que existe um inconsciente coletivo. Nós não somos só consciência, a nossa consciência é mínima diante de todo o inconsciente que nos constitui. Não só o nosso inconsciente pessoal, das nossas vivências, das nossas experiências pessoais, mas também o inconsciente coletivo, que o Jung vai dizer que são conhecimentos que vão se acumulando ao longo de gerações em gerações, que vão formando esses arquétipos, que são formas antigas, são imagens, são figuras antigas que vão se atualizando ao longo do tempo. Mas que todos nós, desde o momento do nosso nascimento, nós já carregamos isso. Os gregos chamavam de genos, essa energia que passa já para o feto no momento da fecundação. Então, todo esse histórico de histórias, de vivências, nós carregamos. É tanto que ninguém precisa ensinar para a gente o que é ter medo, o que é ser feliz, no sentido de explicar exatamente que sentimentos são esses, porque são arquetípicos, todos nós temos, todos nós sentimos, todos nós sabemos, ainda que inconscientemente eles nos permeiam e eles também nos fazem agir. O Jung diz que o arquétipo, ele se apodera de nós, né? Ele é uma força energética. Então, quando nós começamos a pensar o arquétipo da anciã, que é a proposta desse encontro de hoje, nós pensamos que ela é a deusa, essa grande mãe que foi adorada e cultuada durante milênios, né, nos primórdios da humanidade, muito antes do cristianismo, muito antes das religiões patriarcais, existia a religião da deusa e ela era adorada. E isso é muito importante para nós pensarmos sobre isso e buscarmos essas vivências e esse conhecimento. Por quê? O patriarcado, ele nos destituiu da nossa espiritualidade feminina. Ele nos deu apenas exemplos masculinos. Então, quando a gente pensa numa deusa, quando a gente pensa numa mulher como uma representante da nossa espiritualidade, os exemplos que nós temos são exemplos que são pura luz. Por exemplo, Maria, né? É pura maternidade, é pura perfeição. E nós não somos assim. Então, nós ficamos destituídas de um lado que é um lado mais selvagem, que é um lado mais instintivo, mais intuitivo da mulher. E nós acabamos renegando esse nosso lado, que faz parte da nossa natureza, e isso vai fazer o quê? Vai ser colocado no nosso inconsciente e nós vamos começar a desvalorizar coisas que nós deveríamos valorizar em nós.
Isso vai fazendo com que a gente se cobre demais. Isso vai fazendo com que a gente vire perfeccionista, com que a gente seja aquela mulher que quer agir sempre pelo racional, aquela mulher que está sempre buscando conhecimento intelectual, mas que se afasta da sua natureza intuitiva, que se afasta da sua natureza velha sábia, que é sobre a qual nós vamos falar hoje. Então, o que é o arquétipo da velha sábia? Ele é a representação de uma parte da deusa que foi considerada sombria. O patriarcado ele começou a exaltar o sol. Tudo que estava relacionado ao sol era bom e tudo que estava relacionado à lua era ruim. E a lua, ela tinha uma natureza tríplice. Ela era vista como 3 deusas. Na sua lua crescente, ela era a infância, a puberdade, a juventude, a beleza. Na sua lua cheia, ela era a mãe, a maternidade, o gestar, o gerar, a abundância, a fertilidade. E a sua lua nova, lua minguante, era ali a bruxa, a feiticeira, a anciã, a velha. E o que a velhice traz até hoje para nós? A morte. Então, era o medo da morte, era o medo do desconhecido, era o medo da escuridão. E tudo isso foi colocado como um universo sombrio, um universo do qual nós não devemos nos aproximar, do qual nós devemos fugir, porque é um universo perigoso. Então, nós vemos historicamente as fogueiras que queimaram tantas mulheres que eram consideradas bruxas, porque elas tinham essa sabedoria. A sabedoria das plantas, a sabedoria das ervas, a sabedoria da cura, a sabedoria da parteira. Então, tudo isso está relacionado com a conselheira. E a velha sábia, ela nos traz esse papel. Ela é a conselheira, ela é aquela que nos coloca diante de um momento difícil, que é o momento da morte. E não é só a morte física, não é só a morte desse corpo que nós temos, mas é a morte dos ciclos que nós vivemos, das coisas que nós conhecemos. Então a velha sábia, ela nos diz assim, minha filha, você precisa se recolher, você precisa fazer um retiro, você precisa parar um momento e olhar para dentro de si. E valorizar esse momento de parar. E valorizar esse momento de olhar para dentro de si. E é nesse momento em que você vai conseguir a sabedoria para perceber o que na sua vida você precisa dizer adeus. Ao que na sua vida você precisa dizer adeus. Ao que você precisa encerrar na sua vida. Então, ela nos convida aos ritos de separação. Aquele momento em que nós, às vezes, sabemos já temos a intuição ou até a consciência de que aquilo não nos faz bem, de que aquela situação não é produtiva para nós, de que aquele relacionamento ou aquele trabalho, aquele emprego, que aquilo já não é o que nós queremos, já não nos realiza, já não é o nosso propósito, mas nós estamos insistindo. E nós insistimos porque nós estamos apegados ao conhecido. Então, a deusa anciã, esse arquétipo, ele nos fala que nós não podemos ter medo das nossas sombras. Nós precisamos olhar para as nossas sombras, nós precisamos reconhecê-las, nós precisamos integrá-las, porque senão nós vamos ser sempre sementes, nós vamos morrer sementes. Quando você pega uma semente que ela não germina, ela fica ali embaixo da terra, protegida, num lugar conhecido, num lugar guardadinho, no útero da mãe, mas ela não nasce, ela não cresce, ela não tem a oportunidade de frutificar, ela não tem a oportunidade de crescer, de chegar próxima ao céu.
Então, quando nós nos prendemos à nossa zona de conforto, quando nós estamos vivendo uma situação que nos faz mal, mas com medo de experimentar o novo, com medo de adentrar o desconhecido, e nós ficamos apegadas a essa situação, nós estamos no lado sombrio do arquétipo da anciã. Nós estamos rejeitando a morte desses ciclos, os finais. A anciã, ela representa na natureza o inverno. Então é como se nós, por conhecermos o inverno, quiséssemos permanecer no inverno. Eu tenho aqui um casaquinho, eu tenho aqui um chá quentinho. Hoje eu convidei vocês para tomarem um chá comigo. Estou aqui com meu chazinho de capim-santo, que eu adoro. Que a minha velha sábia, minha avó, me ensinou a tomar. E é um conhecimento que eu prezo muito. Então, é nesse momento em que a gente fica ali, não, tá frio, tá difícil ficar aqui, mas eu conheço esse lugar, então eu vou continuar. Esse é o lugar da sombra desse arquétipo. E qual é o lugar de luz desse arquétipo? O que ele nos ensina? Ele nos ensina a buscar, como a lua nova, o novo. O novo através do gestar, através do semear, através do regar. É você começar a planejar. Olha, eu preciso que essa mudança aconteça, mas eu não posso também fazê-la assim de repente. Então, eu preciso gestar, eu preciso cuidar dessa mudança, eu preciso planejar, eu preciso ver o que é possível. Olha, não é possível mudar de emprego agora, mas o que é possível? Eu posso planejar para daqui a um ano eu conseguir ter me estruturado para mudar de emprego? Olha, eu não consigo sair dessa relação que me faz mal, dessa relação abusiva. O que eu posso fazer? Eu posso começar buscando cuidados, buscando ajuda, buscando independência, autonomia, para conseguir sair desse relacionamento. Então é a lua nova. É o momento de você buscar dentro de você a sua velha sábia, a sua sabedoria ancestral e aprender com ela nesse momento de recolhimento, nesse momento de reconexão com a sua intuição, com a sua natureza selvagem, não rejeitando esses aspectos, mas acolhendo esses aspectos, e você começar a se perguntar: por que eu dependo tanto dessa pessoa ou dessa situação? Por que eu estou tão apegada ao que me faz mal? Por que eu tenho medo do novo? Por que eu tenho medo do desconhecido? Que desconhecido é esse que me assusta? Então, nesse momento, você começa a entrar em contato com as suas sombras, você começa a entrar em contato com os seus medos e você vai encontrar lá no fundinho desses seus medos a coragem. A Clarice Lispector, ela fala que é só no momento em que a gente entra em contato com a nossa natureza selvagem, com esse lado sombrio, que foi considerado sombrio porque o patriarcado abafou e nos disse que tudo aquilo que diz respeito à natureza da mulher é sombria. Quando nós começamos a tomar conhecimento de que a nossa natureza ela pode ser luminosa, nós nos empoderamos, nós nos reconectamos com a nossa espiritualidade, nós percebemos a força de quem nós somos, nós percebemos o nosso valor. E nós podemos, assim, nos tornarmos pessoas mais autênticas, pessoas mais realizadas, mais plenas, porque nós nos reconhecemos e nos acolhemos e nós percebemos que nós temos um valor e um propósito na vida. Então a velha sábia nos ensina isso. Ela nos ensina o caminho do amor. O caminho do amor é o caminho do amor próprio em primeiro lugar. É você perceber o seu valor e se amar em primeiro lugar. Ela nos ensina o caminho da gratidão, que é a gratidão à nossa ancestralidade, é a gratidão à nossa sabedoria, à nossa intuição. Ela nos ensina o caminho da autenticidade, o caminho do é preciso.
É preciso passar pela morte para que você possa renascer. É preciso passar pela escuridão para que a lua possa vir crescente, linda e nova. É preciso passar por esses processos, porque esse é o processo de vida, morte e renascimento, pelo qual nós passamos todo o tempo. Então, com a velha sábia, nós, na arte-terapia, podemos aprender algumas questões, e quem me ouve hoje aqui e é da arte-terapia, talvez tenha pensado, como é que eu posso trabalhar o sagrado feminino na arte-terapia? Uma coisa está apartada da outra, sagrado feminino só trabalha a espiritualidade. Não, o sagrado feminino, como eu falei, é um resgate da espiritualidade feminina, mas ele tem um embasamento nos arquétipos. E os arquétipos, eles são conhecimento da psicologia junguiana, que quem é arte-terapeuta junguiano pode utilizar no seu setting terapêutico. Então, eu trabalho com grupos de mulheres, com círculos de mulheres, e no meu trabalho eu consigo colocar esse conhecimento das deusas e esse conhecimento dos arquétipos nos círculos de mulheres, sempre pensando em três pilares, assim, eu coloco para mim. Claro que cada uma vai descobrir como quer trabalhar com as mulheres nesses círculos, mas para mim funciona sempre assim, um ritual, porque eu acho que o ritual ele é muito importante, não só acho, como tenho estudado bastante sobre os rituais. O próprio Jung ele fala da força do ritual, ele fala que os rituais eles liberam poderosas energias que exercem ampla influência na nossa psique, nos nossos processos psicológicos. Então, o momento ritualístico é você escolher a deusa que você vai trabalhar, é você saber as características desse arquétipo, é você saber qual o objetivo, por que você vai oferecer ao seu grupo o trabalho com esse arquétipo, qual é o objetivo, o que você quer alcançar. Então, por exemplo, você tem uma mulher ou você tem um grupo que o tema que surgiu foi o tema do apego, você vai trabalhar o arquétipo da anciã, ela vai nos ensinar sobre o desapego. Então, como nós trabalhamos na arte-terapia isso? De diversas maneiras. Você pode, por exemplo, trabalhar com as sementes, uma mandala de sementes, trabalhando a questão do plantio, porque é isso que a velha sábia nos ensina. Esse é o momento do plantio, não é o momento de querer já ver tudo grande, florido, os frutos, não. Você precisa ter paciência, você precisa plantar primeiro para cuidar, para nutrir, para que essa gestação se dê e lá na frente você vai conseguir colher isso. Lá na lua cheia, na mãe, você vai conseguir colher isso, mas é preciso passar pelo momento do plantio. Então a mandala de sementes é legal para fazer esse trabalho. Por exemplo, o plantar também. Um vasinho, terra, semente, trabalhar com a terra também é muito legal, funciona bem. Nós também podemos trabalhar com desenho, com a pintura, com árvore, com a ideia da árvore, né? Na anciã, você está trabalhando as raízes. Então, como nós vamos trabalhar essas raízes para que elas sejam fortes o suficiente, para que elas tenham força o suficiente, para que você cresça, para que você se desenvolva, para que você seja plenamente realizada na sua vida, e de uma forma que você não fique agarrada às raízes. Que você não diga assim, ah não, agora tá bom aqui, eu vou ficar aqui agarrada porque agora eu conheço esse lugar. Porque as raízes, elas são a sua base, mas você precisa de se desenvolver, você precisa crescer, né? Então, assim, não ficar misturado ao universo familiar, não ficar dependente a um relacionamento, porque essas são as nossas raízes, mas nós não podemos ser só raízes. As raízes nos dão embasamento para que nós possamos crescer e desenvolver o nosso potencial individual e autonomamente. A escrita, por exemplo, a escrita poética, a escrita de preces, o trabalho com orações,
Também pode ser o trabalho com a mitologia, com certeza, você trazer mitos que trabalhem esse arquétipo. Nós temos aí no Mulheres que Correm com os Lobos, por exemplo, a Baba Yaga e a Vassalissa, que você pode trabalhar a Baba Yaga como um arquétipo da anciã. Nós temos a Hécate como uma deusa tríplice que tem essas 3 características e que na característica da velha sábia nos ensina sobre as encruzilhadas, é aquela que nos convida a olhar a encruzilhada na qual nós estamos e a escolher quem nós vamos seguir ou para onde, na verdade, nós vamos seguir. E a velha sábia nos aconselha nesse momento. Hécate nos diz assim: não importa a escolha, o importante é escolher. E o que é escolher, de acordo com a velha sábia? É seguir a magia do seu coração. É seguir a magia do seu coração. Se você está tentando seguir só o seu mental, só o seu racional, pode ser que as suas escolhas sejam erradas. Porque a nossa sabedoria, a nossa magia está na nossa intuição. Nós precisamos ligar também a nossa intuição, as nossas sensações, na hora de fazermos as nossas escolhas. Os rituais, eles servem muito para isso, para nos colocar em contato com a nossa intuição e quando você trabalha com o grupo, com a energia do grupo focalizada num mesmo objetivo, que é o objetivo da transformação pessoal, da transformação da irmandade, daquele grupo. Então, um ritual, por exemplo, com um altar, com os 4 elementos, consagrar os trabalhos ao final, depois que terminarem, a esses elementos, a música, a meditação, a imaginação ativa. Por exemplo, um ritual interessante também para esse momento de trabalho com a velha sábia é você pegar pedir para que as participantes do grupo ou para a sua a cliente, a pessoa que você atende no seu setting, escrever tudo aquilo do qual ela está querendo se libertar. Dos seus apegos, das suas dependências, das coisas que ela acha que já são velhas, que ela precisa renovar, que ela precisa melhorar. Então ela escreve, depois ela rasga e coloca fogo. E aí, nesse momento, sempre mentalizando que essa transformação ela está acontecendo, que esse arquétipo ele está ali sendo ativado para a transformação. E aí, no final, você pede para ela escrever o novo. Qual é o novo que vai ser realizado agora? Qual é a novidade que vai ser concretizada agora? Então, você traz isso para a consciência, porque o objetivo da arte-terapia, tanto com os rituais quanto com o material expressivo, o fazer expressivo, é fazer com que os símbolos ali surgidos, eles possam nos informar o que o inconsciente tem a nos dizer e a partir dessa informação nós possamos amplificar o significado desse símbolo até que o nosso cliente, nosso paciente, nosso grupo tenha consciência dos seus processos e possa atuar como protagonista na sua vida, nas suas modificações, nas suas transformações. Então, acho que é isso que eu gostaria de compartilhar com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse chá com as deusas vai acontecer sempre. Tomar aqui meu chazinho. Esse chá com as deusas vai acontecer sempre às quintas, das 17h30 às 18h, 18h10. Pretendo ficar dentro desse horário. Para ser mais assim, uma pílula mesmo de tanto conhecimento que existe a respeito das deusas, que eu também estou vivenciando na minha vida e aprendendo. Sou uma aprendiz desse universo do sagrado feminino. Quero continuar sendo uma aprendiz. Acho que esse lugar nos coloca num lugar de humildade, de gratidão. E eu tenho muita gratidão por todas vocês que estão aqui me assistindo, que assistirão depois. Quem quiser fazer perguntas, quem quiser fazer comentários, por favor, me enviem. Eu tenho assim, um enorme prazer de compartilhar
aquilo que eu sei ou de pesquisar o que eu não sei para poder responder. Eu atualmente tenho um trabalho com um grupo de mulheres chamado Pérola, um grupo pelo qual eu tenho grande apreço, mulheres sensacionais que têm assim, andado comigo aí durante esse período da pandemia e estão convidadas a conhecerem, quem quiser conhecer esse trabalho também. Um abraço e que o conselho de hoje da nossa velha sábia chegue ao seu coração. A lua é a batida do tambor que marca o ritmo com as suas fases. Que nós possamos conhecer o tempo das deusas, o tempo que nos ensina a semear, a gestar, a ter paciência, porque nós vamos plantar o novo e o novo virá. E será abundante, próspero e fértil. É isso que eu desejo para a sua vida. Ahu, Ahá. O meu coração te ouve e te sente. Um abraço.